Bom dia, boa tarde e boa noite. Depois de muitos anos e de uma adaptação muito ruim, o Rick Riordan finalmente conseguiu fazer com seu trabalho uma boa adaptação, né? A gente tá vendo agora o começo de que parece sim uma boa adaptação. Teve o filme muito ruim, mas mesmo assim acabei gostando ainda do universo de Percy Jackson, conheci os livros e só não terminei o último depois que eles já estão mais adolescentezinho, mas mesmo assim é muito bom, muito maneiro, apesar de ser infanto-juvenil, não ter tanta ação assim, tem ação pra caralho, mas não tem aquela sanguinolência, violência das histórias gregas, mas é maneiro pra caramba. E a série da Disney veio aí trazendo tudo que o filme não trouxe, entregando tudo que o filme não conseguiu. O título do primeiro episódio é igualzinho o título do primeiro capítulo do livro, né? Sem querer transformei a minha professora em pó. E daí a gente tem o começo igual no livro, ele falando como é ruim ser um semideus, como é perigoso pra ele ser um semideus. A gente tem algumas cenas ali do passado dele com a Sally, um pouco já sobre a névoa, de como ele vê as coisas, um tourão mecânico passando e vira um caminhão, pra gente ter essas distâncias. Tem a cena dele olhando pra prova dele e as letras ficando tudo diferente, muito parecido. Achei muitas coisas muito parecidas com a ambientação do filme, porque é a única referência de mídia que a gente tinha de Percy Jackson, apesar de ser horrível. Mas eles melhoraram muitas coisas, né? Que eles erraram em tudo. A gente vê muitos diálogos tirados dos livros, que são muito bons, né? Os diálogos desenvolvem os personagens muito bem, a gente se apega muito aos personagens. A gente já tem algumas das referências do próximo livro, já tem o Blackjack em cima do telhado. A maquiagem da Dodds quando ela ataca o Percy tá impecável, tá muito boa mesmo. Se era CGI, né? Se não era efeito prático, muito bem feito, muito maneiro mesmo. Na sala de direção a gente já tinha um easter egg ali. O Rick Riordan tava lá no cantinho, até reparei que tinha um cara a mais, mas nem sabia quem era, né? A mulher que falou depois que era a referência oculta. Tem muitas pequenas coisas azuis, né? No fundo, a janela, quando ele se destaca. Tem umas pessoas com umas roupas com muito destaque azul no fundo. A caixa de ferramentas do cara era azul, que eu me lembre. A Sally na chuva. Muitos desses momentos pra já dar aquele ar pra gente. Quando ele empurra a Nancy, né? De cara, assim, na primeira vez, quando ele empurra a Nancy de cara, eu achei que nem deu pra perceber, né? Que a água puxa ela, tive até que voltar algumas vezes, mas muito bem feito também o efeito da água. O Percy puto depois que isso aconteceu, porque o Groover não ficou do lado dele, meteu o louco. Tem alguns cortes, né, pra poder ficar mais dinâmico por conta da adaptação, como por exemplo, não tem a cena dele ouvindo ali o Kiron e o Groover conversando que a senhora Dodds era real, né? Que eles ficaram metendo o louco ali pro Percy. E na verdade foi ali pra Sally, né? A cena, na hora que eles estão na casa. Já tem eles jogando mitomania ali no começo do episódio, pra mostrar pra gente umas referências ali, pra gente já ficar muito animado com o que vem pela frente. Tem o Gabe cheiroso jogando poker imaginário, apostando todo o dinheiro da série no tigrinho. Ele pega os doces azuis com a Sally, eles conversam um pouco sobre a escola do Percy. Ele já saiu de muitas escolas, ele deixa ali meio que entender no começo, agora ele já tá em Ence, mas ele sempre é essa criança problemática, que as coisas acontecem ao redor dele, ele é expulso, ele é suspenso. Dá tudo errado. Não entende a matéria, já muito ligada a Sally no que ia acontecer, no que era, né? O que era o Percy, o que estava acontecendo. Já leva eles para casa de Montauk para explicar para ele ali longe do Gabe, né? Para ver se o Percy entende melhor a situação. E ela também tá muito mais enfrentativa com ele
depois disso, dele ir pra casa, acontecer essas tretas na escola aí, eles acabam... A gente acaba tendo um pouco aí do primeiro sonho do Percy, né? Um desses pesadelos que ele sempre tem, e ele fica vendo aí essas coisas enigmáticas que podem dar pistas pra gente do que vai acontecer na série ou não. A dublagem tá ótima, tá muito boa, tem alguns poucos momentos que dá uma distância na frase. Assisti o episódio 2 vezes pra poder pegar algumas coisas que eu não tinha visto logo na euforia de ver a primeira vez. A gente tem o Percy lutando com o Minotauro, muito bom CGI, muito maneira a luta, ele arrancando o chifre dele e fazendo o que fez, que o menino é pica. E daí a gente tem o segundo episódio, Me Tornei o Senhor Supremo do banheiro. Mas não é o segundo, né? Mas tem uma puladinha, não é logo um dos primeiros, eu não lembro bem certinho, mas do começo, nem do primeiro livro todo. Eu lembro das coisas que aconteceram nas ordens, mas já não sei colocar mais todas elas com muitos detalhes. Mas já começa igualzinho de novo, né? Eles usando muito dos diálogos do livro, como a Annabeth zoando o Percy tá babando, dormindo. Mas já tem muitas... A gente consegue ver muito mais diferenças no segundo episódio pro primeiro em relação a essa adaptação que eles fizeram, né? Porque a gente vê muitos mais cortes para a série ficar dinâmica, mas não ficou... Não deixa o espectador perdido, né? Para uma pessoa que é nova, que vai conhecer Percy Jackson agora, ou para uma pessoa que só viu os filmes, que já gostava, como eu, mas vai poder acompanhar a história agora da forma correta, né? Como o autor gostaria e fazendo total sentido. Ele acorda ali com o Groover, já repara que tudo aconteceu e ele é esse cara, né? Que ele não é desesperado, ele entende as coisas, ele tá meio que surtando por dentro, mas ele mantém a calma, mantém a postura, tá tentando entender o que tá acontecendo e vai seguir na vida ali, devagarzinho. Ele encontra o Sr. D, outra diferença, que o Groover que fala pra ele que o Sr. D é o Dionísio, e enquanto no livro o Percy percebe sozinho, né? Tem muito da Sally já ter contado muitas coisas pra ele, dos dois terem ficado jogando muitos e muitos anos ali. Não sei se são muitos e muitos anos, mas jogaram durante muito tempo, mitomania. Mitomagia, uma forma de dizer. Muitos e muitos anos. Tem o Sr. D tirando uma com o Percy, chamando ele de Peter Johnson, falando que é o pai dele, mandando buscar o vinho, buscar uma bebidinha pro pai. O Kieran tinha que ter deixado o Sr. D aloprar um pouquinho mais dele, na minha opinião. A gente tem um acampamento muito bonito e com muito mais gente até do que eu achei que ia ter. Achei que ia ter bem menos semideuses já, né? Já que são escassos os filhos dos deuses e por todo o perigo que eles sofrem. Mas as cenas do acampamento todas são muito recheadas de pessoas no fundo. O ambiente é muito vivo, é tudo muito bonito, tem muita referência no fundo, muita coisa que não dá para identificar ainda. A gente consegue ver uns banners ali perto da onde o Kieran e o Percy estão conversando. Tem alguns banners do anfiteatro, tem uma cachoeira de canoagem, tem o espaço de arco e flecha, tem o estábulo dos cavalos, tem o campo dos morangos. Tudo isso ali a gente já consegue ver de fundo um pouco. Não dá pra gente ver ainda a área de escalagem, mas tem umas montanhas no fundo, imagino que seja um pouco pra lá. A gente repara, olhando mais devagar, que o Kieran tem uma pata de ferro. Eu não lembro se tem isso nos livros, tem muita coisa que eu já não sei os detalhes certinhos. A gente conhece o Luke, ele conta um pouco sobre a história da Annabeth, que tava ali só de olho no Percy, querendo saber, doida pra fazer uma missão, mal sabendo que quando ela começar o Rick Riordan não vai deixar mais a vida dela em paz. É missão atrás de missão, toda hora. A gente consegue ver um pouquinho dos chalés assim. Eu queria ter visto mais dos chalés. A gente tem uma visão ali meio que das costas do Percy, em terceira pessoa, e a gente dá uma olhada.
o Groover vai conversar com uma Dríade, a gente ficou se questionando se eram as ninfas, se era a aparência delas, mas não, né? A gente viu que tem umas outras pessoas ali dentro do tribunal do casco fedido, né? O tribunal do casco fendido lá. Percy ele vem igual o Gon, tá querendo fazer que o pai dele desça ali na terra, porque ele quer saber o que ele foi abandonado e ele quer se mostrar. Que eles falam ali que tem. O Luke fala que é bom ter uma glória, né? Pra dar um peso ao seu nome. Isso. E que tudo que ele passou antes, essas coisas que ele sofreu, TDAH, dislexia, essa dificuldade e essa questão da ansiedade e todos os problemas que ele viu na escola, tudo não era um problema, realmente não era um problema, o cara era especial mesmo. Então tudo isso aí eram os reflexos de combate dele muito apurado, que deixava ele atordoado, né, a viver uma vida comum, basicamente. Fazer com que as crianças se sintam menos problemáticas. A gente tem o segundo pesadelo dele, e aí eu já acho que ali é o Hades meio que dando a entender algumas coisinhas pra ele, de que ele vai ter que descer lá, né? O Groover que acaba descobrindo sobre a Sally, não o Percy, com esses pesadelos, que como no livro ele acaba passando muito mais noites. Não que ele acaba passando muito mais noites, mas como eles cortaram algumas noites e ele já acordou direto nessa dinâmica, acaba que a gente não viu tantos pesadelos que ele teve. Mas com certeza ele teve ali. Tem algumas cenas muito engraçadas dele usando o arco, que já tava no trailer, mas ele tentando ser ferreiro, batendo a espada e a espada tacando fogo nas coisas, muito engraçado. Tem o refeitório, a gente conseguiu ver um pouco da fogueira dos deuses ali. O refeitório eu não achei tão grande pro tanto de gente que tinha lá. Parecia ter no acampamento ao todo. O Luke conta pra gente ali no refeitório um pouco da história da proibição dos deuses. O Big Tree ali dos deuses, Zeus, Poseidon e Hades, né? Que concordaram em não ter mais filhos, mas Zeus quebrou a promessa e teve a Thalia. E a Thalia fugiu junto com o Luke e a Annabeth para chegarem no acampamento quando eles eram crianças, só que a Thalia não conseguiu. A gente entende um pouco mais ali da motivação da Annabeth, a gente entende um pouco dali do que passou na história do Luke, né? E a gente já fica até um pouco ligado sobre o que é, né? A vida de todas essas outras crianças que têm pais deuses. O Percy já é muito sagaz em perceber que ele pode ser aclamado hoje, em uma semana, ou talvez nunca, como muitas crianças são, que ficam lotando o chalé do Hermes. Porque os deuses gregos são assim, né? Às vezes eles estão aí, às vezes eles não estão nem aí. A gente tem a caça-bandeira já nesse episódio, tem outras cenas engraçadas do Percy com só TDAH, que não é meio TDAH, mas ele muito disperso ali, só voado na floresta lá, tranquilão, até a Clarice chegar e querer se vingar pela cena do banheiro, que é o título do episódio. Algumas diferenças no final do jogo da bandeira, como ele acho que o Kiron até fala que ele é filho do herói, ou ele é herói, eu não lembro agora certinho, mas ele proclama o Percy filho de Poseidon, mas o Percy nem pega a bandeira, né, pra ganhar, igual no livro, que ele tá todo distraído lá andando na floresta, como se fosse nada, igual lá, e aí ele vê a bandeira e vai lá todo de bobo pegar e cai na armadilha. E quando ele é proclamado, as pessoas não se ajoelham. Eu tava esperando ali, achei que ia ser o Luke o primeiro a se ajoelhar e todo mundo ia se ajoelhar pra ele, mas não teve, né? No final de tudo, tem a primeira missão, que já é dada por Percy, depois eles descobrirem de quem ele é filho, mas de cara ele não quer ir, mesmo sendo suspeito de ter roubado o Raio Mestre, e mesmo tendo essas ameaças de uma possível guerra entre Zeus e Poseidon, até que o Groover chega pra ele e fala que ele tem que descer lá. Sim, a mãe dele não morreu, a
mãe dele só foi levada por Hades e ele ainda tem uma chance de recuperar a mãe dele. Então ele vai partir aí nessa missão e nessa aventura agora pra provar que não é o ladrão de raios e pra salvar a vida da mãe dele. A gente tem algumas cenas do próximo episódio, já vai ter ali a Medusa, já vai ter o sapato que o Luke deu pra ele. Tá bem fluido, tá bem rápido, tá bem dinâmico, mas dá pra entender tudo e tá bem adaptado. As crianças estão atuando bem, a maquiagem tá da hora, o efeito de CGI tá da hora. A Disney, né, tá indo. Dá medo de assistir as coisas da Disney e ficar uma merda? Dá. Mas tá indo. Que Percy Jackson continue assim. Muito obrigado, se inscreve no canal.